Oi pessoal, eu sou Bárbara Gomiero, médica veterinária do blog Meu Cão Velhinho. Hoje a gente vai falar sobre as doenças do disco intervertebral. Bom pessoal, antes da gente falar propriamente sobre a doença do disco intervertebral, é importante que você saiba o que é o disco intervertebral. Todos os animais, e nós inclusive, temos uma coluna vertebral e dentro dessa coluna passa algo muito importante que é a medula espinhal. A medula espinhal é basicamente o cordãozinho que liga o cérebro a todo o resto do organismo, para que a gente consiga se movimentar, controlar a digestão, controlar basicamente tudo no nosso corpo. A medula fica então dentro de um canal formado pelas vértebras, que são os pequenos ossinhos que formam a nossa coluna. Para que a gente consiga movimentar a coluna de um lado para o outro, caminhar, ter alguma mobilidade, esses ossinhos eles precisam se movimentar um pouquinho entre um e outro. E para que isso não cause dor, para que isso não cause atrito, existem discos entre eles, são os chamados discos intervertebrais. Esses discos eles são formados por um pequeno núcleo, que é o núcleo pulposo, e em volta deles tem um anel, que se chama anel fibroso. O que acontece na doença intervertebral é que esse anel ele pode ou extravasar um pedaço do núcleo para dentro do canal da medula, ou então ele pode se deformar e acabar também invadindo o canal da medula. Em algumas ocasiões isso vai acontecer naturalmente como parte do processo do envelhecimento e pode acontecer também como consequência de algum acidente que o animal tenha sofrido. Esse tipo de problema é muito mais comum nas chamadas raças condrodistróficas, que aí inclui o Dachshund, inclui o Basset, inclui o Poodle e várias outras raças que têm uma propensão maior a esse tipo de doença. Não é que os outros cães não possam ter, é que esses têm com mais frequência e geralmente começa mais cedo. Quando o disco intervertebral invade o canal da medula, a medula então fica comprimida e ela já não consegue mais funcionar direito. O primeiro sinal que a gente vai perceber é a dor. Geralmente a compressão da medula ela causa muita dor e o animal pode não querer andar, ele pode até ter dificuldade para se movimentar. Se for uma compressão muito grande, ele pode efetivamente perder os movimentos. E quanto mais alta for essa lesão, então quanto mais perto do pescoço for essa lesão, maiores são as consequências, porque ele pode perder os movimentos tanto dos braços quanto das pernas, por exemplo. Se for mais para baixo, pode afetar só as pernas. Pode afetar a capacidade do cão segurar a urina e as fezes. Tudo vai depender do grau e da localização dessa compressão. Quando isso acontece, a gente vai ter basicamente duas saídas. Uma delas você pode optar pela cirurgia e a outra vai ser o tratamento convencional, que vai ser o tratamento sem cirurgia. Existem casos em que a cirurgia vai ser altamente indicada e tem outros que a gente pode tentar manejar sem ela. Aí vai ser uma questão do veterinário avaliar. No caso, quando você opera, você vai então descomprimir essa medula e o animal depois vai passar por uma fisioterapia para que consiga se recuperar. Se não for feita a cirurgia, a recomendação é que o cachorro fique mantido em repouso absoluto por bastante tempo, seria 4 ou 6 semanas. A recomendação inclusive que fique em gaiola para que ele não se movimente, para que ele consiga se recuperar dessa lesão. E depois ele pode ser encaminhado também para fisioterapia, para acupuntura, para diversos tipos de terapias que vão ajudar ele a se recuperar. Para você saber se o seu cachorro tem hérnia de disco ou não, tem que fazer um exame. A gente vai desconfiar geralmente se o cachorro sofreu algum tipo de acidente, ou então se ele for de uma raça condrodistrófica. Tem aquelas raças que eu já citei, o Dachshund, o Basset, o Poodle. A gente também pode incluir aí o Beagle, o Lhasa Apso. Enfim, se ele for de alguma dessas raças, é bem provável que se ele começa de repente a sentir dor, a não querer caminhar, a ter uma sensibilidade maior nas costas, a gente já pode desconfiar de um problema desse tipo. E aí o veterinário vai confirmar isso fazendo exames. Geralmente uma radiografia ou talvez até uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, dependendo dos recursos que estiverem disponíveis.
Aí ele vai definir com você se vai ser o caso de operar ou não e vamos fazer o tratamento. Agora, naqueles casos mais drásticos em que o cachorro para de andar, ele vai voltar a andar? Gente, isso vai depender muito, como eu já falei desde o início, de onde foi essa lesão e qual o nível de compressão da medula. Em alguns casos, sim, o cachorro pode se recuperar completamente e vai voltar a andar e recuperar todas as funções normais dele. Em outros casos, pode ser que isso não seja possível, e aí talvez você precise adaptar o seu cão a usar uma cadeira de rodas, enfim, a fazer várias adaptações na vida dele, já que ele realmente não vai mais conseguir caminhar por conta própria. No caso do seu cachorro já ter perdido os movimentos e não ter mais essa possibilidade de andar, eu tenho um artigo no site que fala justamente sobre os cuidados que você pode ter com esses cachorros que não andam mais. É interessante que você dê uma lidinha, com certeza vai ter alguma dica ali que pode te ajudar. E para finalizar, a gente consegue prevenir a doença intervertebral? Quando a gente fala de acidentes, a princípio, a gente tem que fazer o possível para evitar acidentes. Nos outros casos, quando está ligado ao envelhecimento, a gente não tem como prevenir 100%, muito disso está envolvido mais na genética do animal do que em alguma coisa que a gente faça. Agora, o controle do peso é muito importante. Um cachorro obeso, ele tem muito mais chance de ter uma doença intervertebral do que um cachorro que não tenha o problema da obesidade. Então é essencial que você mantenha o seu cachorro dentro do peso adequado, principalmente esses cachorros compridinhos, porque a coluna deles sofre bastante. Com certeza o seu cachorro vai preferir passar um pouquinho de vontade de comer um petisco do que passar o resto da vida com uma condição dolorosa e talvez até mesmo incapacitante. Hoje a gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo artigo. Até mais!